O Flamengo vai jogar em casa 3 das 5 partidas que faltam para o time terminar o Campeonato Brasileiro. No Maracanã, a equipe vai receber ainda o Bragantino nessa quinta-feira e depois o Atlético Mineiro e o Cuiabá em outras rodadas. O jogo contra o Bragantino vai ser o 4º do Flamengo sob o comando do técnico Tite no Maracanã. Até agora não teve derrota no estádio. Vitória sobre o Vasco por 1-0, vitória sobre o Palmeiras por 3-0 e empate com o Fluminense em 1-1. Tem que ser inteligente. Lá fora vai estar cheio, vamos gritar. A gente controla o jogo e jogamos no nosso ritmo. A gente que controla o jogo. No ritmo deles, como disse o Gerson, e na presença da torcida, o time pode ficar mais à vontade. Desde que o Tite chegou ao Flamengo, não viu a equipe jogar para menos de 64 mil pessoas no Maracanã. O jogo contra o Vasco teve o 2º maior público pagante do Brasileirão desse ano. Só fica atrás de outro jogo do Flamengo, contra o Santos no Mané Garrincha, em Brasília. Quinta-feira, contra o Bragantino, não deve ser diferente. E se vencer, o Flamengo vai dar sexta para... Na hora em que a coisa começou a apertar, o que não significa que a campanha não seja ótima, ela só aparentemente não vai terminar como a gente imaginava, né? com a força, né? com essa pressão que o time de Bragança Paulista poderia colocar na parte de cima da tabela. E eu também não acho que o Flamengo tem condições aí, pensando em tudo o que aconteceu e a situação matemática, para apertar agora. Então, eu acho que é preciso respeitar quem sabe ser campeão, quem conseguiu ser campeão nos últimos anos. É claro que eu estou falando do Palmeiras. E se deixarem, o Abel vai comemorar mais uma taça. Tô dando uma olhada aqui na matemática. Se o Flamengo vencer, ele vai para terceiro, como a gente mostrou, a 2 pontos do Palmeiras, que é o líder. Quer dizer, é o líder, dependendo do que aconteça com o Botafogo no jogo Fortaleza. Mas assim, coloca as mangas de fora, as garras de fora, Zupac. Desses 3 times que estão aí embolados, Botafogo, Brasil, que esses jogos geram para esse campeonato, na sua opinião? Que podem... Bastante coisa. Assim, a gente vai ter a real noção, a definitiva noção do tamanho do salto que o Palmeiras deu depois do jogo do Botafogo, para a gente entender se o Palmeiras deu o salto para a liderança ou se o Palmeiras deu o salto para perseguir o líder Botafogo a hora que as coisas igualarem. E no caso do Botafogo, a gente vai ter a noção desse tempo. Com a chegada de um técnico novo, um respiro, respira, que do jeito que está não tem como seguir, o Botafogo ia despencar a tabela abaixo se o campeonato não parasse. O campeonato parou, técnico novo chegou, tentaram recuperar as peças. Será que isso vai ser suficiente? Porque o Botafogo não tem que voltar a ser aquele time o tempo. Faltam poucos jogos. Uma pequena melhora do Botafogo, pode dar o título para a equipe. Pequena melhora. Então, qual é o efeito desse tempo? Qual é o resultado prático da arrancada do Palmeiras? E no caso do Flamengo, embora a matemática permita que o Flamengo se aproxime do título, ainda acho fundamental o Flamengo ter noção do seu principal objetivo, que não é ser campeão. É garantir vaga direta na Libertadores. E está ameaçado. Claro que está. Então, a partir daí, é lucro. A partir daí, brigar pelo título é lucro. E embora o Red Bull Bragantino tenha fraquejado no momento em que era para se candidatar para ser campeão, eu sou o candidato ao título, e fraquejou nesses jogos finais dessa missão, também teve tempo de respiro e é um time muito bem treinado. Então, o jogo do Flamengo é um jogo muito difícil. Muito difícil. Sim. Né? Eu diria que até pela fase, se bobear, é um compromisso tão difícil quanto o do Botafogo lá em Fortaleza. O Fortaleza vem mal, caindo pelas tabelas. Perdendo o Cruzeiro. Então, acho que são 7 jogos sem vencer. Desde a final da Copa Sul-Americana, o time não venceu no Campeonato Brasileiro. Então, serão jogos cruciais para a gente mapear e entender esses últimos 4 jogos do campeonato. André, o que você imagina para esse Flamengo-Bragantino, o jogo em si? Então, o Bragantino, ele nos passou a ideia, né, num determinado momento, porque receberia o Botafogo, a distância era menor, por pontos perdidos havia uma situação muito, muito privilegiada para o Red Bull Bragantino, talvez pensar em troféu, mas como eu falei agora há pouco, perdeu um pouco da força nesse final. Mas existe aí uma parada em que as equipes todas vão se reagrupando e você pode recuperar algumas coisas, recuperar jogadores. No caso específico do Red Bull Bragantino, né, no sentido interno ali, trabalhar para se mostrar de novo como uma equipe que tem as suas chances e que precisa ser respeitada. E a ocasião não podia ser melhor, né? O time que o Red Bull Bragantino vai enfrentar,
o alto nível, né, o alto perfil desse jogo. É mais uma dessas partidas que colocam frente a frente equipes que a gente precisa prestar atenção por tudo que está em jogo nessa fase final do campeonato. Então eu acredito que nós vamos ver um Red Bull Bragantino forte de novo. Mas, como eu falei agora há pouco antes do nosso bloco de seleção brasileira, você falar antes do jogo é sempre muito arriscado. Só uma pequena coincidência do destino. O jogo do turno, Bragantino e Flamengo, ele também foi depois de uma parada FIFA. Né? Foi quando se esperava que o Flamengo do Sampaoli fosse melhorar. Foi uma goleada em Bragança. O Braga tacou-lhe 4 que poderia ter sido meia dúzia. A diferença é que agora o Tite, aparentemente, em pouco tempo, ele já tem mais domínio da estabilidade do time do que o Sampaoli, que era uma grande gangorra. E o gramado do Maracanã, recentemente trocado e bem cuidado para a final da Libertadores, vai que vai, sofrendo de novo, né? Porque vai ter jogo até agora assim. Tem jogo na terça, tem esse jogo, tem 3 dias seguidos. Flamengo se prepara para montar um timaço jamais visto no Brasil. Seja bem-vindos ao canal do Mengão. Já aproveita e se inscreva no canal. O Flamengo está determinado a assegurar uma vaga direta na Libertadores da América para o próximo ano durante esta reta final do Campeonato Brasileiro. Sob a orientação de Tite, a equipe tem alcançado melhorias no desempenho de jogadores que anteriormente estavam em baixa. Detalhes sobre as movimentações do Flamengo no mercado da bola foram apresentados pelo canal Resenha Rubro-Negra. A intenção é iniciar a reformulação do elenco durante esses jogos, tendo em vista algumas saídas já confirmadas para o próximo ano. Importante ressaltar que o comandante foi informado sobre mais uma saída significativa do elenco. A diretoria do Flamengo está monitorando o mercado e já estabeleceu alguns alvos. Jogadores conhecidos da torcida, como De La Cruz e Claudinho, estão no radar do clube para a próxima temporada, embora ainda não haja acordos definitivos. O que pode surpreender Tite nesta reta final é a possível saída de titulares do elenco. Com sua chegada ao clube, alguns jogadores evoluíram, despertando o interesse de equipes no cenário mundial. Diante dessa situação, a gestão está se antecipando para evitar surpresas, garantindo a preservação das posições no elenco. Com a não renovação de Filipe Luís e o assédio que Ayrton Lucas vem enfrentando no mercado, a diretoria está analisando e tem um plano B para a situação. Segundo informações do portal Resenha Rubro-Negra via YouTube, há muitas sondagens sobre Ayrton Lucas, que pode deixar o Flamengo em janeiro. O clube iniciou conversas com a Roma para a possível contratação de Matias Vinha, de 26 anos, ex-Palmeiras e atualmente emprestado ao Sassuolo. Matias Vinha possui contrato com o Sassuolo até junho de 2024. O Flamengo está considerando a possibilidade de tentar um empréstimo ou até mesmo a compra do jogador, mas essa decisão dependerá da saída de Ayrton Lucas, conforme detalhado pelo portal Resenha Rubro-Negra via YouTube. Destacando que a tendência para 2024 é que o Flamengo conte com uma nova lateral esquerda. Se Ayrton Lucas sair, e considerando a não renovação do contrato de Filipe Luís, a equipe pode ter uma dupla de laterais esquerdos composta por Matias Vinha e Alex Sandro, conforme mencionado pelo portal Resenha Rubro-Negra. Qual é sua opinião sobre esse assunto? Compartilhe nos comentários e participe da discussão.